ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades. A história, a tradição luso-afro-brasileira e a cultura simbólica. Hoje, a escolha de textos e a apresentação é do professor L'Oreal Rocha. No ar, todos os sábados, pela Rádio Web Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal da Gazeta Valparaibana. Um programa que está no ar, então, todos os sábados, 20 horas. E o tema de hoje é o Santo Grau e a mítica Ilha Brasil. Boa noite, professor L'Oreal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online e da Rádio Internacional Lusófona. Seja muito bem-vindo. O microfone a partir de agora é seu. Okay. Bom programa. Vamos lá. Nós gostaríamos de notificar, antes de iniciarmos o nosso programa, que o site da Rádio Cultura Online, que é www.culturaonlinebr.org, tem um chat que vocês podem interagir diretamente conosco. Então, vocês entrarem no site da rádio, tem lá escrito chat online, só clicar lá e vocês podem fazer as perguntas diretamente para nós, né? E ao vivo, durante o programa, se houver tempo, nós tiraremos um momento para responder as dúvidas, as questões. Então, participem, deem sugestões de temas, de programas, podem perguntar de temas passados também, que nós responderemos, não tem o menor problema. Sintam-se absolutamente à vontade para interagir conosco e tirar as dúvidas que se fizerem necessárias. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema do Santo Graal, né, e da Ilha Brasil. Alguns anos atrás, houve uma curiosidade muito grande acerca do tema do Santo Graal, né? Assim, rapidamente, o que é o Santo Graal? Diz alguma literatura, notadamente René Guénon, que o Santo Graal é aquele cálice que Cristo usou na última ceia. E que, após a morte de Cristo, José de Arimateia, juntamente com Maria Madalena, fogem para a França, para a Bretanha francesa. E lá na Bretanha francesa, essa é uma versão apócrifa, evidentemente, né? E lá na Bretanha francesa, Maria Madalena, que seria a esposa de Cristo, que estaria grávida nesta fuga, então cria-se a chamada linhagem do Santo Graal, a partir desse pouso de José de Arimateia com Maria de Madalena, na França. O fato é que essa história originou um livro que foi lançado na Inglaterra há mais de 20 anos atrás, por 3 autores ingleses, o Richard Lacon e o Henry Lincoln, né, e o Michael Baigent. Nós já temos, esse livro foi traduzido para o português há muitos anos, um livro que foi um sucesso de venda no mundo inteiro, chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. O curioso é que nesse livro do Michael Baigent, então ele vai pegar exatamente essa questão, de que existe uma linhagem diretamente ligada a Jesus, né, que vai formar dentro da cultura francesa a casa real ligada aos reis merovingios, né, e depois eles estendem isso. A trama é muito grande, o livro é muito bem escrito, com uma farta documentação, e esse livro chamou muita atenção e foi, naquela altura, um livro, inclusive, condenado pela Igreja Católica por várias razões. O fato é que, por trás dessa trama toda, existe sempre a versão do Santo Graal, né? E o Santo Graal, a início, como um processo, como um cálice, depois ele torna-se, eles explicam, inclusive, que a palavra Santo Graal não designa especificamente um objeto, mas designaria um santo grau, sangrau,
ou seja, o sangue real, né? Então o Santo Graal seria uma corruptela de sangue real. E esse sangue real é que estaria na origem de determinadas casas, de determinados nobres dentro da presença europeia, das casas reais europeias, e que justificaria o título nobiliárquico dessa nobreza, né? Curiosamente, em nenhum momento dentro dessa história, como é consenso e como é comum na literatura europeia, não há menção à presença de Portugal ligado ao Santo Graal, né? Embora eles façam, num determinado momento, a história do Santo Graal, do livro Santo Graal e a Linhagem Sagrada, desloca-se da França, da Bretanha francesa, para a Inglaterra e estaciona ali na Inglaterra, né? E há um envolvimento claro dos templários em torno desse processo como um todo, né? Então existe sobre o Santo Graal um mito muito grande. Depois, muitos anos depois, nós vamos ter aquele livro também que a igreja desagradou bastante a igreja, e já é um livro fabuloso mesmo, um livro complicado, que vem a ser o Código de Da Vinci, né? Eu não me lembro agora do nome do autor, Código da Vinci. Mais antecedendo o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, existe um livro de uma historiadora que de fato, essa mulher pesquisa nos arquivos do Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, e são raríssimos os pesquisadores que têm essa autorização. Essa mulher é uma sumidade. Ela tem um livro que se chama Maria de Madalena e o Vaso de Alabastro, né? Esse livro é verdadeiramente um primor, então esse livro de certa forma, a base, descobriu-se muito tempo depois, que foi em cima desse livro, Maria de Madalena e o Vaso de Alabastro, que grande parte da pesquisa do Michael Bagent e do Henry Lincoln se desenvolve. E, curiosamente, eles não citam o livro dela em nenhum momento, né? Esse livro tem, no Brasil, é uma edição absolutamente rara. Eu tenho a primeira edição, mas atualmente eu já andei procurando por várias livrarias, evidentemente está esgotado. Se tiver que encontrar, será na estante virtual, algum sebo, alguma coisa assim. Mas o livro é absolutamente impressionante enquanto conteúdo. Muito bem. Isso é uma parte ligado ao Santo Graal, que é tido como uma lenda, né? Existe uma outra lenda que René Guénon, o grande erudito René Guénon vem a ser um dos maiores expoentes do esoterismo. Estamos no ar? Ok. René Guénon vem a ser um guia de toda uma linha de pensamento ligada a um esoterismo e um norteador e um preparador do psiquismo para os estudos relacionados ao mundo islâmico, né? Inquestionavelmente, René Guénon é um erudito absolutamente formidável, um homem muito estudado, e muito citado no mundo inteiro, e que tem nuances que, se a pessoa não tiver uma cultura muito vasta em relação a determinados assuntos, ela acaba resvalando em determinadas cascas de banana que o René Guénon deixa quase que propositalmente. Mas existe um livro do René Guénon muito curioso, onde o René Guénon coloca que aborda uma história do Santo Graal ligado à literatura islâmica, do Islã, e que é o seguinte: quando Adão e Eva estão no paraíso, né, que há duas árvores no centro do paraíso, uma árvore do bem e do mal e uma árvore do conhecimento, e eles são proibidos por Deus, eles não podem provar da árvore do conhecimento, né, e nem da árvore do bem e do mal. Viviam ali tranquilamente, eram alimentados por Deus, etc. Tal. Quando há transgressão, ou portanto o pecado original, não é, em que a ingestão do fruto proibido,
eles são expulsos do paraíso. Quando são expulsos do paraíso e Deus, os 4 querubins selam a entrada do paraíso, Adão sai levando consigo o Santo Graal. Né? E tempos depois esse Santo Graal se perde novamente e Adão volta mais uma vez para dentro do paraíso, resgata o Santo Graal e sai novamente pelo paraíso afora. E a posse desse objeto, portanto, configura uma demanda, uma procura muito grande. Paralelo a isso, nós temos o que é uma outra história ligada ao Santo Graal, muito curiosa. Em tempos muito primevos, quando Deus faz os homens, né, num determinado momento, uma determinada hierarquia, no caso a hierarquia comandada por Lúcifer, segundo consta no Antigo Testamento, a hierarquia do mundo antigo lutou contra a hierarquia do mundo mais novo. Né? Então Lúcifer rebela-se contra a criação dos homens, não aceita aquilo que Deus coloca, e nesta rebelião, nesse embate entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, Lúcifer portava uma tiara que tinha uma esmeralda incrustada nessa tiara. Essa história vem a aparecer também num outro livro de René Guénon, absolutamente misterioso, chamado O Rei do Mundo. O Rei do Mundo é uma publicação que não existe mais. Né? Assim, de fato, é um outro livro, mas é um livro importantíssimo para se entender aquilo que se chama o governo oculto da Terra. Né? Então, depois desse embate entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, o arcanjo Miguel dá uma estocada com uma lança na tiara de Lúcifer, e essa tiara, que tinha uma esmeralda, uma grande esmeralda incrustada na fronte, na tiara, ela se parte em 3 pedaços. Né? Um pedaço vai para as zonas mais profundas da Terra, o outro pedaço permanece fixado na tiara de Lúcifer, e um terceiro pedaço cai na Terra. Esse terceiro pedaço que cai na Terra, à medida que a esmeralda de Lúcifer vai caindo, ela se transforma num objeto, se transforma num cálice, e aqui embaixo os cavaleiros do templo, por conseguinte os templários, captam este objeto. E a partir deste momento os templários passam a ser os fiéis guardiões do cálice sagrado. Não é? Então a lenda que envolve o Santo Graal é algo muito curioso. Eu estou falando para vocês mitos esparsos, não é? Mas que no frigir
Felipe, você sabe onde nós caímos, não? Bom, deixa eu tentar. Eu não percebi aonde nós saímos do ar. Eu vou tentar refazer isso. Foi que venha a ser aos Cavaleiros da Távola Redonda, com o objetivo, né, para restabelecer, para curar o mundo. O mundo estava doente naquela altura. Então, especificamente um cavaleiro dele, que é Percival, né, e outro que é Galahad, sai nesta demanda. A Alemanha vai criar, Wagner, por exemplo, tem uma ópera famosíssima, né, que é exatamente o Cavaleiro do Cisne. Né? Então, por todo o cenário europeu, curiosamente, a ideia do Santo Graal difunde-se de uma forma muito vigorosa, né? Mas sempre, de certa forma, associado a um aspecto mítico, a um aspecto lendário, e isto vai alimentando toda uma literatura na Idade Média e literatura até o Renascimento, que é a literatura ligada aos romances de cavalaria. Né? Então, essa literatura é vastíssima, extremamente complexa, né? E no pano de fundo dessa literatura nós temos efetivamente uma conexão com a Ordem Templária. O fato é que, segundo estudos de pesquisadores muito sérios, essa literatura do Santo Graal entra na Península Ibérica, e notadamente em Portugal, através da Ordem Templária de Portugal. Né, da Ordem do Templo e depois a Ordem de Cristo, né, e futuramente prossegue até o momento em que futuramente a Ordem é desfeita por Dom João III. Muito bem, esta questão é muito curioso, né, portanto nós termos em vista que Portugal tem o maior número de publicações ligado à lenda do Santo Graal. Né? E isso é um fato praticamente desconhecido. Né? Então, hoje, o que nós vamos falar? Dentro da lenda do Santo Graal, para nós concluirmos, para a gente entender, os celtas, o Santo Graal é um mito celta. Uma parte dele é um mito celta. Evidentemente que o mito que René Guénon fala é uma versão islâmica. Mas a outra parte que já atinge a Bretanha francesa, né, que é a Bretanha arboricana, que é onde, curiosamente, os templários estacionam dentro da França, porque os templários estacionam em localidades específicas, e essas localidades hoje já são perfeitamente mapeadas e conhecidas, e todas elas têm um mito associado a essas localidades. Portanto, eles não ficam colocados em locais que não tenham uma história, e normalmente uma história mítica extremamente poderosa por trás daquilo ali. Então todos os enclaves, todas as possessões, todos os castelos, todas as comendas relativas à Ordem do Templo têm por trás daquelas localidades muito importantes. Por exemplo, na Espanha, eles estão localizados em praticamente 100% das localidades que onde era cultuado a chamada cultura do vaso campaniforme. E não só, né? Mas é quase que 100%. Estão cultuados ou adquirem encomendas nas linhas que eram celtas, né, na linha que tinham dólmenes, menires, etc. Então, é muito pouco provável, dada a precisão dos monumentos e as distâncias precisas entre um monumento e outro, isso já está mapeado por pesquisadores seríssimos. Um desses pesquisadores foi o Juan Atienza, que, junto com o professor Manuel Gandra, tensionavam fazer um projeto conjunto, né, da história da Ordem do Templo na Península Ibérica. O Atienza cuidaria da parte espanhola e o Manuel Gandra ficaria com a parte portuguesa. Infelizmente, esse projeto não pôde ser levado a cabo porque o Juan Atienza faleceu antes da concepção do projeto. Mas, enfim, o trabalho que o Atienza deixa já é suficientemente robusto, né, para nós termos em vista um trabalho profundamente esmerado, e além do Atienza, inúmeros outros autores que vão pesquisar com muita seriedade a presença da Ordem do Templo na Península Ibérica.
né? Então, voltando, no contexto celta, bretão, da Bretanha francesa, e no contexto celta, da Bretanha inglesa, né, nós temos algumas, as chamadas Ilhas Míticas do Atlântico. Né? Entre essas ilhas míticas do Atlântico, haviam 7 ilhas mais importantes na tradição celta. Uma delas era Avalon. A outra era chamada Ilha Brasil. Né? Então, essa Ilha Brasil é um tema caro e presente no imaginário celta, e que, curiosamente, também vigora na historiografia portuguesa, conforme vai afirmar o grande historiador português, o Jaime Cortesão. Ele tem um livro específico chamado Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil. Eu tenho esse livro original de 1958. Os primeiros capítulos do livro do Jaime Cortesão é completamente dedicado a esse mito da Ilha Brasil. Você fala, bom, o que faz? E havia, o que o Jaime Cortesão coloca, é que os índios brasileiros já falavam para os cronistas portugueses o mito de uma Ilha Brasil. Aí você poderia perguntar, mas o que a chamada Ilha Brasil, dentro do contexto celta, né, tem a ver com uma tradição ameríndia? Teoricamente nada. Né? Mas o nome é equivalente. Né? Então, Brasil, por exemplo, o nome Brasil, dado futuramente ao território brasileiro, embora dizem os historiadores seja debitado a palavra pau-brasil, isso não é verdadeiro. O Brasil sempre chamou-se Brasil. Né? Existe uma língua primitiva no Planalto Central do Brasil, eu ouvi isso dos próprios índios do Araguaia, da ilha do Araguaia. Eles chamam o Brasil de Ambrasil, ou Brasilam, que significa a terra do Senhor da Luz. Né? Um outro historiador que vai falar sobre isso é o Felipe Cocuza. Felipe Cocuza é maçom. Então, dentro do âmbito da maçonaria, ele tem livros muito interessantes, especificamente um livro do Felipe Cocuza chamado Amazônia Misteriosa. O prefácio desse livro foi assinado naquela altura em que o livro foi lançado, sei lá, mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, pelo governador do Amazonas, o Amazonino Mendes. Então, lá também o Felipe Cocuza é um dos poucos pesquisadores brasileiros que eu já vi mencionar essa tradição oral. Né? E ele fala claramente que num mito do Planalto Central do Brasil, aonde o Brasil chama-se Brasilã. Né? Então, este nome Brasil, né, nós vamos ver que o radical, por exemplo, Bra, ele aparece num contexto da Índia, quando você pensa assim, Brahma, é o mesmo radical. A palavra Brasil aparece num contexto grego, existia uma Grécia, um Brasil na Grécia Antiga, né? E esse radical, com o nome Brasil, inclusive, High Brasil, né, que é o nome da ilha celta, a ilha celta chama-se High Brasil. E até hoje, a High Brasil, quem vai à Irlanda, há músicas, há histórias, qualquer criança na Irlanda estuda o mito da High Brasil. É algo muito, muito próximo da cultura irlandesa e da cultura celta. Né? Nós aqui não temos o menor conhecimento dessa High Brasil, mas dentro da tradição do hemisfério norte, ela é algo pujante. Né? A High Brasil é uma das ilhas mais importantes da tradição celta, né? Mais importante, inclusive, do que a ilha de Avalon, que está diretamente ligada ao Santo Graal. Muito bem. Vai haver também um mito, um lendário apócrifo, que dirão alguns que indivíduos específicos ligados ao tesouro templário, que ninguém sabe onde está, esses indivíduos vêm a determinadas caravelas que vêm ao Brasil, aportam ao Brasil e trazem o Santo Graal dentro do Brasil. E aqui, dentro do Brasil, para o Brasil. E aqui, dentro do Brasil, o Santo Graal se perde. Não é? Essa história são mitos, evidentemente, são fábulas, etc. Mas onde tem fumaça, evidentemente, deve ter algum fogo.
né? Então, o Raposo Tavares, voltando, o Jaime Cortesão, nesse livro, Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, Raposo Tavares é uma figura emblemática dentro dos bandeirantes, porque ele faz uma circunnavegação por todo o território brasileiro absolutamente impressionante, né? E o Raposo Tavares, na época, e o Jaime Cortesão fala isso textualmente, entre outras coisas, havia um projeto da coroa portuguesa de transferência da capital, tirar a capital de Lisboa, né, ou da Europa, e transferi-la para o Brasil, né? E tem um outro livro chamado Brasil, Segredo de Estado, que foi escrito por um embaixador, nas pesquisas que esse embaixador fez dentro dos arquivos diplomáticos do Brasil e de outros lugares. Ele fala textualmente também isso, que houve grandes momentos, pelo menos 3 ou 4 momentos da história de Portugal, em que Portugal aventou seriamente a mudança para o Brasil. Isso não tem muito antes de Napoleão, muito antes da vinda da coroa portuguesa, né, de Dom João VI para o Brasil, etc. Isso já no século XVI. Já se aventava essa situação. Então é curioso isso. É muito curioso. Então, esse livro do Jaime Cortesão é um livro grosso, é um livro imenso, mas o Jaime Cortesão é um erudito. Ele abre uma frente de pesquisa que até hoje é difícil, pelo grau de erudição dela, e não foi contestada. Mas, voltando ao nosso caso, transpondo o imaginário para a diplomacia, o Jaime Cortesão declara que o mito da Ilha Brasil foi amplamente utilizado pela coroa portuguesa como mito de conquista, né? E para ampliação das fronteiras territoriais do Brasil em relação ao acordo que havia sido feito entre Portugal e Castela sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Porque todo mundo sabe, o Tratado de Tordesilhas divide o Brasil entre o Brasil e Portugal, né? E passa a um meridiano que corta o Brasil como um todo. Portugal ficaria com uma faixa de costa, e o Brasil que nós conhecemos hoje, a maior parte era da Espanha, não era da coroa portuguesa. Então o Jaime Cortesão coloca que o mito da Ilha Brasil torna-se um dispositivo diplomático, né, onde a coroa portuguesa, através desse mito, vai ampliando as fronteiras territoriais. O fato é que Portugal, de fato, através de acordos e de uma forma muito inteligente, consegue ir tomando da Espanha o território que pertencia pelo Tratado de Tordesilhas à Espanha, e vai ampliando até criar este contorno geográfico que o Brasil tem hoje, né? Então, desde o primeiro quartel do século XVI, para ser mais preciso, os portugueses começam a delinear nos mapas de cartografia uma entidade geográfica brasileira, né, que existe, que vai ficar situada entre o delta amazônico até o que é chamado de estuário platino. E isso efetivamente excede enormemente os tratados, os limites, digamos, o limite que foi imposto pelo Tratado de Tordesilhas. Então, essa entidade geográfica brasileira que os portugueses, em mapas de cartografia, vão criando, tem o nome de Ilha Brasil. Você fala, por que Ilha Brasil? Tem uma explicação em relação a isso que a gente não pode entrar hoje na questão da palavra ilha. Então, a Ilha Brasil torna-se um elemento não mais ficcional, mas um elemento de realidade. É uma criação política, né? Iris Cantor, por exemplo, tem um trabalho chamado Usos Diplomáticos da Ilha Brasil, polêmicas cartográficas e historiográficas, publicada pela Var História, pela revista Var História. Então, se vocês digitarem no Google, vocês vão poder ter acesso a esse trabalho da Iris Cantor, que é Usos Diplomáticos da Ilha Brasil. É um tema que a gente não tem muita bibliografia, é muito difícil. Nós lançamos, há 2 anos atrás, um Cadernos da Tradição só sobre o tema da Ilha Brasil, centrado em pesquisas de fontes primárias,
com autores como a professora Ana Donardi, que é a maior especialista em cultura celta do Brasil e uma das maiores especialistas em cultura celta no cenário europeu. É uma das grandes autoridades mundiais, a doutora Ana Donardi, amiga nossa. Ela escreve um texto sobre as matérias da Bretanha, que são essas matérias que envolvem diretamente o mito Santo Graal, né? E é impossível entender a ideia da Ilha Brasil sem entender o mito das matérias brendanianas, né? Os mitos das matérias de navegação. A doutora Ana Donardi faz esse trabalho. Tem um trabalho meu com o Dr. Javier Rios, onde nós vamos analisar os aspectos cartográficos e geográficos da Ilha Brasil. Tem um outro texto meu isoladamente, tem um texto do professor Manuel Gandra sobre as profecias, as ilhas míticas do Atlântico, né, dentro da tradição portuguesa. Então, é um trabalho absolutamente singular, não só no Brasil, mas bem como em todo o cenário europeu. Eu desconheço qualquer publicação que tenha sido feita nesse sentido em relação ao tema da Ilha Brasil e que nós vamos aprofundar, né, em outras publicações relacionadas a isso. Porque esse tema abre um precedente muito interessante dentro da historiografia brasileira. Muito bem. Iris Cantor, ela questiona essa tese que é proposta pelo Cortesão. Ou seja, o Cortesão falava que o mito da Ilha Brasil é utilizado pela coroa como mito de reconquista, né? Ela questiona isso e fala que Cortesão vai insistir na hipótese, que é hoje questionável, de que os mapas traziam sempre as longitudes falseadas, como parte da chamada política de sigilo dos descobrimentos portugueses. Entretanto, essa colocação da Iris Cantor não faz o menor sentido, porque só os historiadores brasileiros não aceitam que Portugal tinha, de fato, uma política de sigilo nos descobrimentos portugueses. Ora, bolas, há um segredo de Estado evidente em relação a isso. Tanto é que o Brasil aparece descrito no livro Esmeraldo de Situ Orbis, né, antes de 1500. Então, mas os historiadores brasileiros vêm insistir nessa retórica materialista, marxista, que tem uma análise completamente distorcida da história e recusa-se peremptoriamente a avaliar outro tipo de documentação, né? E querem fazer uma interpretação que absolutamente não corresponde à realidade. Porque quem tocava os descobrimentos portugueses nunca foi a coroa portuguesa. Nós começamos o nosso programa Culturas e Identidades, onde durante 2 ou 3 meses nós falamos só sobre a questão relacionada à ordem do templo, o que foi o Brasil, o que foram os aspectos de colônia, etc. Tal. Então, dizer que todo o projeto da Ordem Templária era um projeto aberto, isso é, no mínimo, uma coisa absolutamente estapafúrdia. Mas não passa pela cabeça dos historiadores brasileiros que a Ordem do Templo tenha sido ela, e não a coroa portuguesa, a autora, mentora e patrocinadora dos descobrimentos. E é precisamente essa ordem que, no fulcro dela, vem, né, ela captura vários mitos, né, e revive esses mitos. Um desses mitos que ela traz para dentro de Portugal, vamos falar dessa forma, vem a ser, evidentemente, o mito do Santo Graal, né, e, efetivamente, o da Ilha Brasil. Então, o argumento de Cantor, que certamente inspirado em Sérgio Buarque de Holanda, que contesta a tese da Ilha Brasil, ele desconsidera esse fato fulcral. Evidentemente que isso não faz o menor sentido, pelas razões que eu citei anteriormente. Os descobrimentos é um feito da coroa portuguesa. O descobrimento é um feito da Ordem do Templo de Portugal e da sucedânea da Ordem, que vem a ser a Ordem de Cristo. Então, isso não tem nada que ver com a coroa portuguesa. Ora, existe um tema, caro, o professor Manuel Gandra chama atenção a isso no livro dele, O Projeto Templário e o Evangelho Português, quando ele fala que a expansão portuguesa, a criação de Portugal, desde o início da criação de Portugal, com Dom Afonso Henriques, nós já vemos a ação da Ordem Templária, né? É diretamente conectado a isso. E toda a história portuguesa está presente, em toda a história portuguesa está presente a Ordem Templária e depois a Ordem de Cristo, até o momento em que a Ordem é extinta, né, por Dom João III. A expansão portuguesa, portanto, não é um feito político da coroa
ou de cortesãos esforçados e que financiava aquela expedição. É a missão de uma ordem iniciática. Eis o X da questão. O Santo Graal tem que ser entendido sob a perspectiva da missão de uma ordem iniciática, né? Então, essa ordem iniciática, o que movia essa ordem? Segundo o professor Manuel Gander, no livro Projeto Templário e o Evangelho Português, que é uma publicação nossa também brasileira. A ordem era movida pelas chamadas expectativas milenaristas e messiânicas coletivas. Essas expectativas messiânicas, elas estavam compendiadas numa obra que se chama Alto do Império, que é a gesta marítima lusitana, que se resolve na demanda, na busca do paraíso perdido. O que é o paraíso perdido? O paraíso perdido é esse centro espiritual supremo, de onde Adão e Eva são expulsos e saem com o Santo Graal. E esse centro só é alcançável, segundo garantem os escritos espirituais medievais, tais como o Conto do Santo Amaro, a Navegação de São Brandão, o livro de José de Arimateia e o Horto do Esposo. Então, esse paraíso perdido só será alcançado pelo navegador audaz, que, em demanda do seu destino, embarca nas naus da iniciação, empreende a travessia do oceano da alma, que é o modelo do oceano do mundo, para dilatar fé e império. Essa palavra aparece muito em Portugal, na coroa. A coroa usa muito isso, vamos dilatar fé e império. Aí você pensa, é o império no sentido de coroa. Não tem nada a ver, é o império do Espírito Santo. Então Portugal, desde o início da sua formação, assume um projeto missionário, iniciático, poderosíssimo. Ora, evidentemente que quando nós suprimimos essa base ligado à Ilha Brasil, né, evidente que outras interpretações se fazem possíveis, né? E aí a gente passa o fio de uma ordem iniciática para a coroa portuguesa. E, evidentemente, a coroa assume uma centralidade que ela nunca teve. Nunca existiu mesmo. Então é por intermédio da Ordem do Tempo que as literaturas da chamada Matérias da Bretanha e do Ciclo do Graal têm uma penetração muito forte em solo português. Portanto, é muito significativo o fato de aparecer uma Ilha Brasil, que é um tema caríssimo à literatura celta, é um tema fulcral em toda a literatura celta. Esse tema da literatura celta aparecer num contexto português, né? E as razões pelas quais o nome da Ilha Brasil é absorvido pela coroa merece, sim, estudos muito grandes, muito acurados. Bom, voltando à questão, para a gente finalizar, para ir para um intervalo, para nós voltarmos. A cartografia universal, nós temos inúmeros mapas de cartografia, inúmeros, desde o século IX. Desde o século IX, onde aparece uma Ilha Brasil. E o curioso é que essa ilha vai se deslocando em direção ao Brasil, à medida que os mapas de cartografia, né, vão chegando. E é interessante porque o Brasil já estava descoberto. Essa Ilha Brasil continua aparecendo no mapa. O último mapa que ela aparece é um mapa de uma carta do Almirantado Britânico, já no século XIX. O Brasil está descoberto já. E essa Ilha Brasil está deslocada para o hemisfério sul. Então é interessante porque quando a gente pega e mapeia os mapas, né, faz uma sequência, faz uma anotação aonde a ilha vai aparecendo, nós vamos vendo que ela vai descendo. É como se ela fosse descendo do Atlântico Norte, né, da Irlanda ali, ela desce, vai quase que até a Argentina. Né? Ou, a Argentina não, antes da Argentina ela para no Brasil. Né? Então, os cartógrafos, nas cartas quinhentistas, o que nós temos? Uma série de testemunhos coevos que coincidem em afirmar que a Ilha dos Cartógrafos medievais, essa Ilha Brasil, se filia com informações indígenas. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, um primeiro passo de alguma coisa incerta, que é chamada geografia mítica. Essa geografia mítica é transposta para a diplomacia. O fato é que a palavra Ilha Brasil torna-se, sim, um conceito geográfico diplomático
que Portugal vai utilizar para expandir as fronteiras territoriais que haviam sido estabelecidas inicialmente pelo Tratado de Tordesilhas. Né? Então, essa Ilha Brasil, sobre um ponto de vista científico, digamos, ela não é um conceito perfeitamente exato, porque pode-se alegar, trata-se de um mito. Né? No entanto, não é absurdo imaginar que esse mito pode ter fundamento científico, que é o que está acontecendo hoje em muitas descobertas. Determinados personagens ligados ao folclore, por exemplo, que se imaginavam que eram personagens folclóricos, os pesquisadores estão descobrindo que não eram personagens folclóricos, aqueles personagens existiram mesmo. Né? Até hoje existem relatos de pessoas que veem ilhas no oceano. Né? E essas ilhas aparecem e desaparecem. Nós temos isso em vários relatos. Só que hoje a historiografia trata isso como uma ilusão. O cara estava mareado, muito tempo dentro do mar, etc. Tal. Mas esse fato, por exemplo, aconteceu comigo. Eu tenho testemunha. Uma vez indo dar aula, eu habitualmente não passo pela orla do Rio de Janeiro. Eu estava em Ipanema. Tinham 3 pessoas comigo dentro do carro. Né? Embora eu tenha absoluta certeza que não sou louco, mas eu tive testemunhas. O curioso é que essas testemunhas viram. Eu passei, olhei, nós temos 2 grandes ilhas, as chamadas Cagarras, né? Na praia de Ipanema, e eu vi uma terceira ilha. E não me dei conta daquilo. Quando a gente está dirigindo, passou. Né? Entretanto, eu tive essa visão durante 3 dias. No segundo dia, me chamou a atenção. Eu falei, ué, mas eu já estou confuso. Será que tem 2 ilhas, 3 ilhas? Porque a ilha era uma coisa absolutamente gigantesca, entre as 2 ilhas principais, absolutamente que pontificiam o bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, que é um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. E no terceiro dia, eu vi novamente. Aí eu perguntei. E todos esses dias, essas pessoas estavam comigo dentro do carro. Eu falei, vocês estão vendo aquela ilha ali? Não, estamos vendo. Eu falei, bom, tudo bem. Na volta, eu voltei, era quase 11 horas da noite, depois de dar aula, o céu abriu-se. E eu vi uma sequência de constelações e de estrelas que eu nunca vi na minha vida. O céu rasgou. Né? E perguntei para quem estava dentro do carro. Vocês estão vendo aquilo ali? E todo mundo me confirmou, sim, estamos vendo. Bom, no 4º dia, eu falei, me intrigou de tal forma a ilha, porque eu já estava em dúvida se de fato Ipanema tinha essa ilha. No 4º dia, quando eu voltei com as mesmas pessoas, a ilha não estava lá. Né? Que ilha é essa? Segundo as matérias, são essas ilhas míticas do Atlântico que flutuam. Né? A ilha de São Brandão, por exemplo, ela é visível, ela aparece e desaparece. Segundo a lenda, se você entra nessa ilha, quando ela aparece, ela te chama para entrar nela. Né? Porque você é convidado para ir para o outro mundo. Né? Se eu tivesse me dado conta de que eu estava diante da ilha de São Brandão, certamente tinha pegado um barco e ido atrás da ilha de São Brandão. Né? Mas a imagem da ilha não me sai da cabeça até hoje. Eu tenho ela, sei descrever e sei desenhá-la precisamente. Né? Então, isso é para dizer o seguinte, eu não estou no mar, eu estou na terra. Então nós temos assim, inúmeras lendas pelo mundo afora que descrevem esse tipo de cenário. Né? Então, nada nos indica que, por exemplo, o relato de um navegante como São Brandão, que vê uma ilha e todo mundo que está junto com ele vê também aquela ilha, e ele entra, ele para na ilha, fica durante um tempo na ilha, e depois ele sai da ilha, né? Nada indica que isso seja de fato um mito. Não se sabe, existe um mistério muito grande. Né? O fato é que essa ilha Brasil está dentro do contexto da tradição celta como uma daquelas ilhas míticas absolutamente misteriosas que aparecem dentro de um nevoeiro. Ela aparece e desaparece, como era Avalon. Por exemplo, o rei Arthur, quando morre, é levado para Avalon de volta. Ele não está morto. Ele morre
Ele é ferido de ferida de morte, mas ele é colocado e é levado, e lá a grande dama do lago recebe de volta ele junto com Excalibur, né, a espada sagrada de uma determinada tradição, de uma determinada linhagem. E para entrar em Avalon só entravam os sacerdotes, porque havia um nevoeiro muito grande e esse nevoeiro tinha que se dissipar, né? E após a dissipação do nevoeiro entrava a ilha de Avalon, aparecia, né? Então a Ilha Brasil está inserida dentro desse contexto, né? Nós temos aqui uma colocação. O Felipe coloca que ele conhecia o mito da Ilha Brasil como uma lenda, né? Essa lenda atribui poderes divinos a um cálice. Esse cálice também, sim, é o mesmo cálice usado por Jesus na última ceia, né? É o mesmo cálice. Então, existem, em relação ao Santo Graal, né, um mito. Os celtas têm um mito, por exemplo. Todo mundo se lembra do Asterix e do Obelix, né? E o Asterix e o Obelix são muito fortes porque eles caem. O Obelix é muito forte porque ele cai dentro do caldeirão mágico de Panoramix, que é o druida. E ele bebe aquilo ali. Então o caldeirão mágico dos druidas, né? Os druidas têm um caldeirão mágico, um cálice mágico. Essa ideia do cálice mágico ao longo dos povos e na tradição celta é muito forte, né? Então efetivamente, entre outras coisas, sim, o Santo Graal é tido como aquele cálice que Jesus bebe, faz a repartição na última ceia, né? Beba, este é o meu sangue, que é transformado em vinho, e parte o pão e fala que é o corpo. Então, na última ceia, o que está acontecendo ali é que aquele cálice, depois da morte de Cristo, Maria de Madalena, essa é a versão apócrifa, né? Maria de Madalena, que vem a ser a esposa de Cristo, grávida, foge para a Bretanha, levada por José de Arimateia. O fato é que nós temos um documento muito antigo do período romano, né, de cruzes de naus templárias, ou que nós vamos chamar de cruzes templárias futuramente dentro da história portuguesa, que já aparecem descritas, né, em cenários ligados à presença de Cristo, né. Então isso tudo está envolto, evidentemente, demanda pesquisas muito acuradas, mas é um tema assim absolutamente impressionante. Então, assim, por que o Brasil, por que Portugal vai trazer para o Brasil precisamente o mito da Ilha Brasil, né? E por que futuramente o Brasil, se é verdade que já se chamava Brasil ou Ambrasil, né, ou Brasilão, esse lam final é como se fosse o on, um mantra on, né, Brasilão, ele tem uma sonoridade completamente diferente. Ou você fala Brasilão ou você fala Ambrasil, que significa a terra do Senhor da Luz. Por que Portugal vai transpor um mito de cartografia e transformá-lo numa realidade geográfica e diplomática, né? Isso é algo muito curioso relacionado à história do Brasil e que muito pouca gente trata desse assunto, e quando trata é com absoluto descaso, para dizer que é uma lenda que não tem a menor importância. Não é verdade. A origem do nome Brasil e a presença dessa mítica Ilha Brasil na história brasileira, conectando a ordem do templo, o Santo Graal, etc., é algo muito profundo dentro da nossa historiografia e que nós precisamos de tratar esse tema com mais cuidado. Bom, vamos dar um intervalo e vamos voltar para a segunda parte do nosso programa. Fiquem por aí. Essa música que nós acabamos de ouvir, ela está cantada em bretão, né, que é a língua da Bretanha francesa, essa língua celta, né? Muito pouca gente conhece. Esse cantor é um cantor muito famoso, e é uma língua extremamente sonora. Bom, vamos voltar. A Ilha Brasil e o Santo Graal, nós temos que fazer esse tema é vastíssimo, ele é muito profundo. Eu queria dar para vocês uma noção básica da beleza que envolve o tema, não é?
Então, a Ilha Brasil, dentro do contexto celta, ela está inserida no contexto das chamadas Ilhas do Outro Mundo. Né? O outro mundo não é este mundo físico, é um outro mundo mesmo. Então, a crença na chamada Ilha dos Bem-Aventurados é uma crença que existe, por exemplo, entre os gregos, entre os celtas, entre os lusitanos, entre os árabes, entre os germanos. É uma lenda assim, muito forte. Né? E esse mito e as diversas variações desse mito, qual é o cerne desse mito? Esse mito descreve a crença da Ilha dos Bem-Aventurados, ele descreve um caminho para um outro mundo. É muito curioso, porque Cristóvão Colombo, quando está chegando nos diários de Cristóvão Colombo, quando ele está chegando próximo o que hoje a gente entende como Américas, ele fala que ele está entrando no paraíso. E os historiadores acham que isso é uma bobagem qualquer. E é interessante porque ele dá descrições precisas sobre o paraíso. Temperatura, pressão, altitude, ele vai dando algumas características, porque teoricamente o paraíso estaria mais elevado. Uma outra situação que nós temos dentro de cronistas portugueses, quando eles entram no Brasil e entram em contato com os índios, e os índios não cobrem as suas vergonhas, essa é a expressão, eles estão nus, nenhum deles cobre as suas vergonhas, como eram os habitantes do paraíso. Então também pensa-se que essa frase é uma frase aleatória dentro de um contexto. Não, não é. Não é. O Brasil também será chamado de o paraíso redescoberto, o paraíso perdido.